A cidade e a poluição sonora. Raimundo Lopes Matos, outubro de 2019. A cidade moderna e o pós-moderna inspira, respira e transpira sob o guarda-chuva da poluição sonora, o que é cruel por ser sobremodo danosa aos seres humanos e aos animais em geral. É do conhecimento da grande maioria, portanto, de domínio público, que, para a Organização Mundial da Saúde, OMS, a poluição sonora é um problema de saúde pública. Mas, afinal, o que é poluição sonora? Pela definição do Esclarecer, pode-se afirmar que poluição sonora é uma alteração ou aumento de volume, barulho alternado à condição normal de audição em um determinado ambiente. Percebe-se que essa poluição é ultrapassar todos e quaisquer limites de um som ambiente aceitável, saudável e racional, tanto no que se refere à altura do som-barulho, quanto à sua duração. Esta duração é também terrivelmente prejudicial quando permanente, mesmo o som-barulho não sendo exageradamente alto. Imagine-se um vizinho que mantenha um aparelho de som ligado durante todo o dia, mesmo que em volume médio é danoso. Não é demais esclarecer que tal poluição sonora não está circunscrita apenas a aparelhos eletrônicos. Incluem-se quaisquer barulhos, cantarolas, gritarias, discussões, brigas, latidos de cães, etc. Vale ressaltar que nos termos do mundo educação, são os seguintes os tipos de poluição: atmosférica, dos solos, das águas, visual e sonora. Este é o projeto desse texto. E ainda há de esclarecer que, apesar de não se acumular no meio ambiente como os outros poluentes, fumaça no ar, óleo no mar, por exemplo, a poluição sonora causa danos diversos ao corpo, à qualidade de vida das pessoas e à fauna, e por isso é considerada um problema de saúde pública mundial. Infelizmente, por falta de consciência e sensibilidades sociais, essa poluição acontece nos mais diversos lugares: praias, ruas, carros, bares, lojas, igrejas, vizinhos, condomínios, etc. Isso não pode manter-se nem se proliferar. Há que haver controle e os decibéis aferidos em conformidades com o ambiente dia e hora. Bom, indo para além do conceito de poluição sonora, a qual está sendo encarada e deve ser tratada como saúde pública e saúde pública mundial, haja vista 10% da poluição do mundo sofrerem as duras e amargas influências dessa poluição e seus muitos efeitos. Ainda segundo, os efeitos são estresse, depressão, insônia, agressividade, perda de atenção, perda de memória, dor de cabeça, cansaço, gastrite, queda de rendimento no trabalho, zumbido, perda de audição temporária ou permanente, surdez. Porém, não são somente esses efeitos. Existem muitos outros que, por serem diretos ou ainda não existirem estudos mais conclusivos, não são citados. Mencionam-se mais alguns desses a seguir. Segundo os estudos divulgados pela BBC, essa poluição é altamente contributiva para o aumento da doença chamada obesidade, e essa, como é sabido, vem com todos os seus malefícios agregados. Não se pode fechar os olhos para os altos índices de obesidade no mundo. Conforme o Brasil Escola, os obesos nos Estados Unidos da América do Norte são 30%. Como os norte-americanos têm critérios menos rígidos do que os europeus para avaliação dessa doença, calcula-se que o índice geral seja de 50%. Na Europa e no Japão, esse índice chega a 20%. E o Brasil, excluindo crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, exibe um desastroso índice da população adulta
da ordem de 11% obesidade mórbida. Se isso não bastasse, vem mais consequências devastadoras da poluição sonora. Informações divulgadas pelo Notícias de Angola, a referida poluição é também por motivar uma baixa qualidade de vida, alterar questões físicas, biológicas, mentais, espirituais, detonando ou deletando a concentração, o bem-estar, a serenidade, a felicidade, a alegria. É também motivadora de impotência sexual. Além disso, informações do mundo da saúde dão conta de que essa provável poluição sonora é também causadora de acidente vascular cerebral, AVC, e de ataque cardíaco. Como solucionar esse grave problema? Com educação, civilidade, consciência coletiva, união de todos os cidadãos e cidadãs, pelo menos da grande maioria, e cumprindo os seus diversos sociais e de respeitabilidade uns para com os outros, e respeitando-se reciprocamente, compondo-se e se recompondo em busca de harmonia, paz, bem-estar sociais e qualidade de vida. Não sendo possível por essas vias, a solução virá por meio dos poderes públicos, cujos agentes devem ser provocados, instados para respaldados pelos vastos repertórios administrativo e jurídico que disciplinam a matéria, darem a solução de cada caso concreto a quem buscar o socorro jurisdicial. Como a poluição sonora mata, ou ela é bebelada, ou as doenças supracitadas se proliferarão. Sem dúvida, o sensato será sempre o sim à vida. Outubro de 2019, Cotoxó. Quarentena, Moraes Moreira. Escrito em 18 de março de 2020. Em tempo de coronavírus e zelo por minha vida, mas tenho medo de tiros, também de balas perdidas. A nossa fé é vacina, o professor que me ensina será minha própria lida. Assombra-me a pandemia, que agora domina o mundo, mas tenho a garantia, não sou nenhum vagabundo. Porque todo cidadão merece mais atenção, o sentimento é profundo. Eu não queria essa praga, que não é mais do Egito. Não quero que ela traga o mal que sempre eu evito. Os males não são eternos, pois os recursos modernos estão aí, acredito. De quem será esse lucro, ou mesmo a teoria? Detesto falar de estrupo, eu gosto é de poesia, mas creio na consciência e digo não todo dia. Eu tenho medo do excesso, que seja em qualquer sentido, mas também do retrocesso, que por aí anda escondido. Às vezes é o que notamos, passar o que passamos, jamais será esquecido. Até acredito na polícia, mas quando mudo de letra e se transforma em milícia, odeio essa mutreta. Para combater o que alarma, só tenho mesmo uma arma, que é a minha caneta. Com tanta coisa ainda cismo, estão na ordem do dia. Eu digo não ao machismo, tem outros que eu não aceito. É o tal preconceito e as sombras da hipocrisia. As coisas já foram expostas, mas prevalecem os reles. Queremos sim ter respostas sobre a nossa Marielles. Em meio ao mundo efêmero, não é só questão de gênero, nem de homem ou de mulher. O que vale é ser humano e sua dignidade. Vivemos num mundo insano. Queremos mais liberdade. Para que tudo isso mude, certeza ninguém se ilude. Não tem tempo nem idade. Mulher, singular, plural, mar e sertão. Pequenos detalhes da imensa dimensão. Motivo para sorrir
e para sofrimento também. Alegria, tristeza, amor e dor. Viver além e quem desvendar seus mistérios. O coração de uma mulher é um oceano de segredos. Coragem, determinação, força, indecisão, luta, medos. Maria de Nazaré, Maria Madalena, Teresa de Alvia, Helena de Troia, Cleópatra, Joana de Arcarina, Paraguaçu, Escrava Anastícia, Chica Silva, Luísa Amarim, Célia Meris, Leia Disney, Rosa Luxemburgo, Anita Gabarim, Ana Quieta, Dança Dara, Anaísa Coraçu. Domingos Ayrton, março de 2020, 11 Cotoxó. A importância da leitura. Na formação do ser humano e com o esteio educacional, a importância da leitura é indiscutível. Através dela, colhe-se todos os momentos, frutos culturais, que consequentemente, expansão de conhecimentos. É antiga e queixa de que as pessoas leem pouco. Não há propriamente uma crise de leitura. Existe, isto sim, o fato de as obras indicadas pelas escolas não serem o alvo de preferência de nossos alunos. Uma rápida passagem pelas livrarias da capital oferece uma visão de quanto tem aumentado a venda de livros, fato comprovado pelas editoras, proporcionalmente ao número de leitores. Dentre as inúmeras vantagens que o ato de ler oferece, citam-se estas: enriquecimento vocabular, melhoria linguística e do raciocínio, diversificação do conhecimento e descoberta de um mundo novo. Atualmente, a todos os momentos, depara-se com inúmeros textos de circulação social, jornais, revistas, blog, internet. Os estudos literários mudaram. Não se deve, entretanto, descobrir da leitura dos clássicos. Nela reside, e grandiosamente literária, o pensamento na mais alta expansão. Torna-se seletiva no universo de ideias atemporais. Diante de tantos benefícios, a leitura deverá fazer parte de cada um de nós e ser incentivadora desde a terna idade, a fim de que se transforme em hábitos, e desse hábito em vício incurável. Março de 2020, Revista Cotoxó, Álvaro de Melo Veiga. Professor Marcos Bezerra, da UESB, campus de Jequié, está entre os maiores pesquisadores do mundo. Estudo realizado por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e publicada pelo jornal PLOS Biology, destacou os quase 100 mil pesquisadores mais influentes do mundo. Considerado de alta credibilidade e excelência científica, o banco de dados atualizado de cientistas destacou 600 brasileiros, dentre eles o professor da UESB, o jequiéense Marcos Bezerra. Participar da lista representa que o docente é um dos mais influentes do mundo no ano de 2019. O professor Marcos Bezerra é lotado no Departamento de Ciências e Tecnologia, DCT, e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Química e do Programa de Pós-Graduação em Genética. Biodiversidade de Conservação no campus de Jequié. Com larga experiência em pesquisas e orientações de discentes, ele possui 100 artigos publicados, a maior parte deles nos quales A e B, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Realmente, eu não esperava aparecer nesse ranking. Há tantos excelentes pesquisadores em nosso país e fora dele, trabalhando nas fronteiras da ciência e com uma
produção de excelente qualidade, que me senti imensamente honrado, contou o professor. Para ele, o que o levou ao ranking provavelmente foi a qualidade e o alcance da produção científica do grupo de pesquisa do qual participa. Além disso, lembrou da produção de livros, capítulos de livros e comunicações em congressos sobre temas que têm despertado bastante interesse na comunidade científica em geral. Não apenas na área de química. Esse interesse é notado pela expressiva citação dos nossos trabalhos no Brasil e no exterior. Um artigo de revisão nosso, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, por exemplo, atingiu a marca de 2.800 citações até o momento. Esse trabalho foi publicado no conceituado periódico Talanto, da Elsevier, e tem, juntamente com outros, contribuído para aumentar os índices que permitem a avaliação da qualidade de nossa produção, destaca o pesquisador. Pesquisas. O professor Marcos participa ativamente do grupo de pesquisa da UESB, Laboratório de Química Analítica, e é membro do grupo de pesquisa em Química e Quimioterapia, o PGQI. Está orgulhoso em ter seu quadro um brilhante e dedicado docente, ganhando destaque internacional. Comemorou o professor Jefferson Nascimento, do programa de pós-graduação em Química da UESB. Essa referência é extremamente importante para o programa de Química, ele continua, pois demonstra que os estudos desenvolvidos com seus discentes e colaboradores têm sido bastante consultados e citados no meio científico. Além disso, ele lembra que o ranking mostra que os estudos do professor Marcos Bezerra representam confiabilidade e qualidade e, portanto, conseguem atrair a atenção de diversos pesquisadores pelo mundo. O reconhecimento faz desses estudos uma vitrine para divulgar o nosso programa e a nossa instituição, completou, os pesquisadores mais influentes do mundo. Revista Cotoxó, 6 de novembro de 2020. Autor, Domingos Ailton. Leitura e consciência, um diálogo transformador. Maribel Barreto, embaixadora da paz e doutora em educação, com pós-doutorado em educação. Consciência e transdisciplinaridade. Saber pensar por nós, mesmo em grau significativo, é uma qualidade relativa à potencialidade da consciência. É somente com a consciência podemos penetrar e ler o interior das coisas, gostando de aprofundar até a dimensão do ser. Neste movimento, muito importa, lançamos mão dos 3 atributos da consciência: atenção plena, vigilância constante e percepção inabalável. Considerando que o maior dos livros a ser estudado somos nós mesmos. Portanto, temos que ser quem somos e não o que queremos ser, nem o que querem nos fazer ser, mas como descobrir quem somos. Somente nas relações, pois através delas, se deveras atento, podemos alcançar as revelações do nosso estado momentâneo de ser. E nesse estado de pura percepção, isto é, de consciência, que trazemos algo novo, original, enfim, distinto do que até então nós tínhamos. Nos vendo impacientes, por exemplo, tiramos o véu que esconde a paciência, até porque termos paciência é diferente de sermos pacientes. Sermos é o que somos, questão de experimentação. A nossa tese é de que a consciência é a faculdade humana que está em processo de humanização, cada vez mais divinizada, e a própria divindade que habita em nós, em estado de latência, aguardando o momento que surge diante de si. Verdades que se combinem e que lhes permite despertar, construir ou desenvolver-se para os devidos fins. É nela que repousam as leis divinas, as leis universais, as leis naturais, as que devem reger nosso viver em equilíbrio dinâmico. Estamos vivendo hoje o consciencialismo, novo movimento social revolucionário para nos preparar para o futuro, a ponto de sermos cada vez mais seduzidos pelas referências e leis. E com isso despertamos o poder de nos autosseduzir, pois quando nos
autosseduzimos, nos auto-instruímos, nos auto-instruiremos, assim considerando que posso ler muito, mas lembrando que não existe livro mais revelante do que a nossa consciência. Ela é tão valiosa, mas tão vistosa, que só pode ser vista sem ponto de vista. E que possamos aprender sua pedagogia, mantendo um diálogo diário com ela. Para isso, a prática de exercícios de centração, tais como reflexão, concentração, meditação, vibração, percepção, contemplação, exaltação. Bem, como realização de estudos dialéticos, palestras, cursos, eventos, tal como a própria Filisquet. A pedagogia da consciência, por sua vez, implica em estudo, em prática para o seu processo de despertamento, construção ou desenvolvimento até a dimensão da autoconsciência, lembrando que tudo que fazemos no nosso dia a dia é para acharmos essa consciência, essa verdade, essa espiritualidade. A consciência é, portanto, uma pedagoga e quiçá possamos estar sempre dialogando com ela a fim de termos cada vez mais discernimento quanto ao caminho que vamos saber. Sentir e seguir no cotidiano das revelações, visto que ela é o nosso maior guia e nos orienta, ou seja, dá norte, instrui, ou seja, dá conhecimento, e também conduz, ou seja, caminho junto até o lugar devido. A professora Maribel Barreto mostrou a relação entre leitura e consciência. Dezembro 19, revista da Quarta Filisquet. Tempo do Quietaí. Minha mãe, Helena Ribeiro de Novaes, é uma contadora de história. Puxei a ela nesse sentido. Por isso, minha produção literária em prosa é muito influenciada pela contação de histórias. Desde criança, ouço ela contar uma narrativa do que meu avô materno, Iluminato Ribeiro de Novaes, dizia que chegaria o tempo do Aquetaí. As pessoas, mesmo com dinheiro e com transporte disponível, não poderiam viajar, visitar os parentes e amigos e nem ir pagar promessas. Com certeza, na sua profecia, lembrava um dito tipicamente do povo catingueiro: boa romaria faz em que sua casa fique em paz. Chegou o tempo do Quietaí. É provável que essa profecia, presente na memória coletiva de tradição oral de muitos de nossos sertanejos, foi pronunciada por volta do final dos anos de 1930 e início da década de 1940. Acredito que nunca na história da humanidade o mundo passou por uma situação como essa. Epidemias e pandemias ocorreram em vários momentos na trajetória de homens e mulheres em diferentes partes do planeta Terra, mas nunca com uma velocidade tão assustadora como esta do coronavírus. Observando os fatos que marcaram as eras e os períodos históricos, nunca se viu uma calamidade tão global em tão pouco tempo. Em menos de 72 horas, o vírus voou da China para o Japão, Taiwan, Tailândia, Estados Unidos, Arábia Saudita, Vietnã, Itália, Espanha, França, Singapura, Estados Unidos e Brasil, dentre outros países. Uma pandemia dessa magnitude jamais vista pelos cientistas. O vírus avançava cada vez mais, com maior potência em suas mutações genéticas, o que impede que sejam definitivamente exterminados. O coronavírus em si não é novo, já causou a epidemia de SARS em 2002, matou quase 1.000 pessoas. Nova é a atual cepa, isto é, o grupo de descendentes com um ancestral comum que compartilham semelhanças morfológicas ou fisiológicas. Por exemplo, o H1N1 é um script ou cepa do vírus da gripe, que ficou famoso por causa dos sintomas mais fortes.
A gripe espanhola foi uma mutação do H1N1 e dizimou entre 1918 e 1920, há 100 anos. Cerca de 40 milhões de pessoas, 35 mil no Brasil, entre elas o presidente Rodrigo Alves. 5 vezes mais do que as mortes ocorridas na Primeira Guerra Mundial. O problema maior ainda é que as pessoas hoje, um século depois da gripe espanhola, movimentam muito mais em decorrência da disponibilidade e da velocidade dos transportes e do crescimento das cidades. Além disso, o coronavírus é transmitido pelo ar, pelo toque ou por objetos contaminados, e que torna o vírus invisível e assustador. Diante dessa situação, governantes sensatos, tanto no Brasil quanto em várias partes do mundo, apesar de ter um presidente irresponsável no país que chega a fazer deboche com a doença, decretaram proibições que levavam as pessoas ao tempo do quietaí, uma vez que retiram o transporte de ônibus de uma cidade para outra, cancelam voos, fecham o comércio e o acesso às praias, rios e cachoeiras. As pessoas são aconselhadas a ficar em casa. Há pessoas que podem ficar em casa tranquilamente porque têm salário para pagar as despesas, mas outras que dependem do trabalho cotidiano para comer. É o caso de muitos vendedores ambulantes. Os governos, as empresas e as pessoas com maior poder aquisitivo precisam desenvolver mecanismos de apoio para essas pessoas sobreviverem. Elas têm que ser assistidas nos cuidados médicos, mas também na assistência social. Não podemos deixar esses irmãos e irmãs morrerem à míngua, nem do vírus, nem da fome. O tempo do quietaí deve ser também o tempo de solidariedade humana. Revista Cotoxó, abril de 2020, Domingos Ailton.